Hoje, minha conversa é com você médium, seja início de caminhada ou você mesmo que já está há tempo na religião. Agora, jornada mediúnica. Você pediu. Vem aí, dia 27 de maio. Nova turma. Autoconhecimento e Firmezas 2017. Por que a pessoa está sempre mal-humorada? Por que a pessoa não consegue promoção no serviço? Por que a pessoa não consegue encontrar sua cara metade? Por que a pessoa não consegue trazer as pessoas certas para a sua vida? É tudo a energia que ela emana. A energia que ela emana nada mais é que a somatória de tudo que a pessoa é. Então, para mim mudar essa energia, para mudar esse mundo ao redor, eu mudo a energia, mas primeiro eu tenho que fazer com que a pessoa se conheça para depois mudar essa energia e mudar o mundo ao redor dela. Curso totalmente à distância. Mas atenção que as vagas são limitadas. Inscreva-se já. Um salve com muita alegria a toda a galera da internet. Eis aqui Umbanda Boa. Seus folículos de informação de Umbanda aqui pela internet, aqui pelo YouTube, para ficar bacana, para você que está começando, para você que já é da Umbanda, para a gente trocar aquela ideia, para a gente melhorar os nossos conhecimentos. Galera, desde já eu peço a você, deixa seu like agora. Deixa o like agora, porque no final você esquece. Deixa agora, se não gostar, você tira no final. E não deixe de se inscrever. Se caso se inscreva, lembre que você tem que ter um e-mail da Google, um e-mail da Gmail para poder fazer login no YouTube, para poder se inscrever. E daí você clica no sininho para receber as notificações de cada vídeo que o Umbanda Boa põe no ar para vocês. Mas hoje eu peguei esse tema, jornada mediúnica. Eu sempre gosto de contar muito das minhas histórias. Por quê? Porque são coisas que acabam se identificando com muita gente e as pessoas reconhecem que passam por problemas similares. Nesta semana, especificamente, dia 18 de maio, eu fiz 21 anos de Umbanda e eu vou falar uma coisa para vocês. Em todos os momentos, em todas as etapas da minha vida umbandista, da minha vida mediúnica, sempre houve pequenas dúvidas, pequenas angústias, pequenos medos de saber se eu estou fazendo certo ou não, se estou no caminho certo ou não. E mesmo com um tempo que eu considero até um tempo respeitável dentro da religião, a gente ainda tem pequenas dúvidas, ainda mais eu e o Sombra, que temos um Umbanda Boa e temos a obrigação e a responsabilidade de levar a informação para você. Então eu me preocupo para falar a verdade, para fazer aquilo que eu sinto, de dividir aquilo que eu já confirmei que dá certo, de dividir essas coisas com vocês, para ser uma coisa honesta, para ser uma coisa sincera. Senão não teria motivo de ser. E eu tenho medo, a gente tem um pouco de medo de errar. Mas assim, graças a Deus, nós estamos numa fase muito iluminada do nosso canal e eu só tenho gratidão a todos vocês. Mas acontece que recentemente eu tive um terreiro onde eu recebi o meu preto velho, Pai Benedito da Angola, que por sinal, meu guia de frente, uma entidade maravilhosa, foi a primeira entidade que eu incorporei na Umbanda. Aliás, é uma entidade que eu tenho um amor, um carinho, mesmo porque ele sempre me tratou com muito amor, com muito carinho, sempre me disciplinou, mas sempre com amor, carinho e respeito por mim. Ele tem muita paciência, devo admitir, porque eu tenho certeza que eu não fui um filho fácil de conduzir. E acontece que eu estava nesse terreiro e havia sido feita uma feijoada para os pretos velhos. E o que aconteceu? Eu nunca tinha passado pela situação de eu estar incorporado e darem comida para uma entidade minha. Já chegou de dar churrasco, um pedacinho de carne, um pedaço de bolo de fubá, um pouquinho de virado de feijão mais sequinho que eles põem na mão do preto velho, o preto velho come. Mas nunca tinham dado um prato com comida. Isso era uma coisa que é novidade. E daí chegaram pro Pai Benedito e falaram: pai, você aceita comida? Claro, meu filho, aceito, né? E entregaram um prato de comida para ele. É engraçado que para mim não era grande, mas ele ficou assim, falou: meu filho, quantas pessoas é para comer essa comida? Ele falou: não, vô, é só para você. Eu falei: nossa, meu filho, mas tem muita comida aqui, dá para comer uns 5. E eu achei isso muito curioso, porque eu não achava o prato grande. A minha mediunidade atualmente, ela é consciente, até pela necessidade de saber o que ocorre ao meu redor. Ele pegou, deu o prato para ele, e ele pegou, tinha um talher no prato, e ele simplesmente pegou a mão, ele afastou com a costa da mão assim o talher, e começou a misturar a comida com a mão. E eu vendo aquela cena, eu falo: meu Pai eterno, essa mão que está imunda, olha como a gente é preconceituoso. E ele mexendo na comida. Ele começou a misturar a comida, ele tinha feijoada, tinha acho que farofa, couve, não sei o que mais que tinha, arroz e tal. E ele começou a misturar aquilo, e daí ele fazia uns bolinhos assim, e chegava perto da boca e mandava para dentro da boca os bolinhos de comida. Em primeiro lugar, achei horrível, né? Porque eu falei: meu Deus, essa mão suja, ele tá fazendo, colocando para dentro do meu corpo físico uma comida com essa mão suja. Em segundo lugar, achei curioso da prática que ele tinha de misturar comida
ele deixava a comida assim, uma comida bem ligosa assim, daí ele fazia o mais fácil, o bolinho, e ele fazia o bolinho com a ponta dos dedos e mandava pra boca comer, mas numa naturalidade que eu fiquei assustado. Eu que tenho tantos anos em corporação, eu fiquei assustado com a prática que ele tinha para fazer aquilo. E chega uma senhora, muitos anos, senhora de mais de 70 anos, chega ali na frente do pai Benedito e fala assim: faz muitos anos que eu não vejo um preto velho de verdade. E ela chega perto do preto velho e fala assim: preto velho come com a mão, né, vô? E ele fala assim: ah, eu não gosto muito dessas coisas de branco, comer com a mão é mais fácil. Mostra que naquela manifestação de preto velho, eu não sei em que ano ele viveu, eu não sei nada disso, mas que era muito como que ele já comia com as mãos, aquilo era natural. E o fato de uma pessoa com muito mais tempo de Umbanda, de espiritualidade do que eu, tecer um comentário desse, me trouxe a uma reflexão muito profunda. E eu estou pensando nisso, já faz dias que isso está na minha cabeça. Eu falei assim: nossa senhora, é incrível como, mesmo com mais de 20 anos de Umbanda, a espiritualidade, a Umbanda, o comportamento das entidades não para de me surpreender. E aí eu comecei a fazer uma reflexão no sentido de jamais eu teria conseguido, permitido, por exemplo, há 15 anos atrás, que o preto velho metesse a mão na comida e misturasse. Eu não deixaria, porque ainda com 5, 6 anos de Umbanda, eu interferia muito no trabalho das minhas entidades, apesar de eu ter consciência das grandes graças e dos milagres que as entidades que trabalham através de mim alcançaram para tantas pessoas, mas eu interferia. Então o que acontece? O tempo passa e você aprende a confiar acima de tudo, em primeiro lugar, e a respeitar o comportamento das entidades. Mesmo nesse caso, uma coisa que eu jamais faria, porque para quem não me conhece, eu sou extremamente chato com organização e limpeza. Eu sou um cara nesse aspecto muito nojento. Então assim, eu jamais faria isso, meu filho de sangue meu ou eu, pegar coisa com a mão suja. E gente, quem trabalha em terreiro sabe que durante uma gira, as mãos não ficam limpas. Todo mundo tem essa consciência. E ele misturou e eu permiti que ele comesse sem interferir. Mesmo pasmo com a situação, eu não interferi em momento nenhum. O que não é uma coisa natural do meu ser. O que isso significa? Significa que conforme o tempo passa, você aprende a respeitar, a confiar e saber que por mais que o preto velho foi lá e comeu com as mãos, que jamais ele vai permitir que nada me faça mal. E isso é uma coisa que só um largo tempo de mediunidade pode trazer à pessoa. Já falei em vídeos do canal, falo isso no curso de teologia, é uma coisa que eu chamo de maturidade mediúnica. Então a gente percebe que o médium é como o vinho. Se ele é aquela pessoa que estuda, que se dedica, que tem amor, respeito ao sagrado, tem dedicação à religião, ele só melhora com o tempo, ele só cresce com o tempo. Você vê que as manifestações espirituais que ocorrem através daquele médium são cada vez mais firmes, são cada vez mais estáveis, são cada vez mais seguras. E aí eu falo para os filhos de fé, eu vejo tantos filhos mundo afora, que eu converso por telefone, por internet, que eu vou nos terreiros, e as pessoas tendo tantas dúvidas, tanto médiuns em desenvolvimento, quanto médiuns que acabaram de ser, digamos assim, integrados a uma gira de atendimento, a uma gira principal que muitos chamam, com tanta dúvida. Eu falo para você, meu filho, mesmo com dúvida, não deixe de seguir, porque só o tempo haverá de dissipar as dúvidas. Tempo, amor, respeito ao sagrado, dedicação, carinho com a espiritualidade. Quando você vai desenvolvendo, fortalecendo esses fundamentos dentro de você, certamente essas bobagens, essas interferências, esses pequenos episódios de animismo, às vezes absurdo, uma mistificação é uma outra coisa, porque a pessoa mistifica porque tem medo de mostrar a verdadeira entidade, essas coisas vão se dissipando. E daí eu olho para trás e olho para o Márcio, lá no começo da jornada da Umbanda, da jornada mediúnica, e eu olho para os meus filhos de fé no terreiro hoje, que estão em desenvolvimento mediúnico, e o que eu verifico? Quais são as duas coisas que mais impedem o desenvolvimento, o crescimento desses médiuns? Bom, a primeira, que para ser médium, meu filho, você tem que aprender a mergulhar dentro de si mesmo, olhar para dentro de si mesmo, fazer uma autoanálise, ver a si mesmo na essência e verificar quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos, aceitar isso. E a capacidade de olhar para dentro é importante não só para autoconhecimento, mas é um ato de reconhecimento
recolhimento. E é óbvio, meu filho, minha filha, que se você se recolhe, o ato da incorporação nada mais é que um recolhimento do espírito original, do ser original, permitindo que uma entidade assuma o controle do corpo físico. E aí nós temos a segunda situação de muita dificuldade nos filhos de fé. E qual é? Eu sempre costumo dizer que a principal coisa que um médium deve fazer é não fazer nada. E não existe nada mais difícil do que não fazer nada. Porque nós não estamos acostumados a estarmos acordados e não fazer uso do corpo físico, não fazer uso do piscar o olho, de usar as mãos, de andar, de se mexer. A gente não está acostumado, é uma coisa que a gente tem que aprender. E outra coisa, as pessoas têm medo de não estar no controle do corpo físico, tem medo do que a entidade pode fazer, tem vergonha, tem preocupação se vai machucar o corpo, tem preocupação do que a entidade vai falar. E é o que eu falo para você, meu irmão, não dá para fazer omelete sem quebrar ovos. Independente se na sua casa tem sessão de desenvolvimento mediúnico específico ou não, se você está naquele terreiro que jogam você na corrente, só não deixam você atender, mas deixam você lá bebendo, fumando, firmando a entidade, você vai ter que aceitar que você não pode assumir o controle do corpo, que quem assume o controle do corpo é a entidade. Se você não fizer isso, jamais você vai permitir que uma entidade assuma efetivamente o controle do seu corpo físico. Significa que jamais também você permitirá que uma entidade se manifeste em plena força. E eu acho que o objetivo do desenvolvimento mediúnico é alcançar um estágio onde o médium permite que as entidades, que o plano espiritual, que aquele protetor, que aquele guia, assuma o controle pleno do corpo físico. Meu filho, primeiro, aprenda a olhar para dentro de si mesmo. Aprenda a se recolher. Por isso eu bato tanto no assunto de senta no chão, 5 minutos por dia, faça suas orações, medite, liberte-se um pouco do corpo. A gente tem que se desapegar do próprio corpo físico para que a entidade possa assumir no momento correto. E a outra coisa, não tenha medo do comportamento que a entidade vai ter, de como ela vai conduzir ou utilizar o corpo físico, porque se você não permitir, você jamais prosperará, você jamais conseguirá ser um bom médium. Então, são duas coisas importantes. Apesar de eu ter colocado esses dois pilares de saber se recolher dentro de si mesmo, permitir que as entidades assumam o controle, abrir mão do controle do corpo físico, tem uma coisa que é real. Você tem que aprender a equacionar isso dentro de você, a resolver isso dentro de você, e para cada pessoa é de uma forma diferente. Porque você está lá na sua corrente, eu espero que você esteja com o corpo solto, né? Com o queixo no peito, relaxado, totalmente relaxado, e você sente aquela vontade de erguer a mão, e você fala assim, não, eu não vou erguer a mão porque isso é eu que quero erguer a minha mão. Não, meu filho, a entidade, as primeiras nuances do controle da entidade se dá através da mente que você está dividindo com a entidade, mas você é apenas um espectador. No começo, você tem dificuldade de liberar o corpo físico, então é necessário que nas primeiras manifestações, principalmente no seu desenvolvimento mediúnico, as primeiras vontades de ajoelhar, chorar, levantar, pular, gritar, bater no peito, abençoar, ficar de olho fechado, ficar de olho aberto, se virar, dar volta no mesmo ponto, que você respeite e haja. Pelo menos nos primeiros momentos que você faça como se fosse você. Já falei em outros vídeos. Se eu quiser levantar esse braço, como é que funciona? Eu comando a minha mente para passar para o cérebro levantar o braço direito, tá? Eu penso e levanto o braço direito. É que é tudo tão instantâneo, é tudo tão microsegundos que a gente não percebe. Da mesma forma, a entidade, antes de assumir, de usar o corpo propriamente dito, ela coloca a vontade na sua mente para passar para o cérebro para comandar o sistema nervoso. Então, assim, quando você sentir vontade, deixe o seu corpo fluir, faça aquilo que você quiser, que você está sentindo, porque você não está sentindo, você não está querendo, é a entidade que está colocando aquelas vontades. Vai chegar uma hora que você faz aquilo com tanta facilidade, de respeitar aquilo que vem na sua cabeça, que a entidade coloca para controlar o corpo, que a entidade vai, desde o início, assumir o controle do corpo com muita facilidade, com muita rapidez e cada vez com mais firmeza, cada vez com mais força. Então eu lembro, meu filho, eu sei que início de jornada mediúnica é difícil para todos. Todo mundo tem dúvida, todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem angústia, todo mundo quer saber se está fazendo certo, se está fazendo errado. Mas o importante é que não importa as dúvidas, que você não pare, porque é só o exercício frequente e corriqueiro da atividade mediúnica que vai fazer com que você desenvolva um mecanismo de permitir que a espiritualidade atue sobre você, sobre o seu corpo físico, com mais facilidade, com mais fluidez, com mais
naturalidade, tá bom? E não importa, meu filho, eu tô com 21 anos dentro da Umbanda e eu tô desenvolvendo a minha mediunidade. E o dia que eu tiver 50 anos de Umbanda, eu continuarei desenvolvendo a minha mediunidade. E a todos vocês, meus irmãos, que já tem tempo de estrada aí, que eu peço a vocês, não deixem de estudar, busquem querer compreender como os fenômenos acontecem, busquem querer conhecer melhor suas entidades. Tudo isso acontece através da mente. Um outro fator que determina a maturidade mediúnica é o médium ter facilidade de se comunicar mentalmente com seus guias e protetores. Isso é normal, viu? Tem gente que nem desenvolveu a mediunidade de incorporação e já tem isso. O difícil é fazer com que a entidade se manifeste através do corpo físico. Nós que já estamos aí tempinho já nessa jornada, na caminhada, nós temos por obrigação reconhecer o que a espiritualidade nos fala através da intuição. Dependendo de quem coloca o pensamento, eu já sei até que guia meu que foi que colocou aquele pensamento, que me respondeu ou que me gerou aquela orientação. Jamais devemos parar de querer estudar, de querer aprender, de querer conhecer, porque se a gente sair dessa vida sabendo 0,001% do que a vida mediúnica e a espiritualidade tem a nos oferecer, já vamos partir desse plano muito felizes, porque realmente a quantidade de informação é gigantesca. Mas o importante é jamais ficar estacionado. Você médium de tempo já, lembre-se, a nossa obrigação é mostrar aos mais novos paciência, tolerância, dedicação, respeito ao sagrado, amor à religião e ao mesmo tempo provar e mostrar para os mais novos que nós jamais paramos de evoluir. Nós estamos buscando transformar e evoluir o tempo todo. Essa é a grande responsabilidade dos médiuns mais velhos com relação aos mais novos, os que estão iniciando a sua jornada dentro da Umbanda nesse momento. Certo? E este foi o vídeo de hoje, galera. Gratidão, só tenho gratidão a todos vocês. Eu vou falar para vocês, gente, conversa com a gente, manda seu comentário aqui no YouTube, manda através do Facebook, no Umbanda Boa. Agora também tem o perfil do Márcio Caim, Umbanda Boa, quem quiser procurar lá e quiser me adicionar lá no Facebook, fica à vontade. Compartilha, cristão! Poxa, eu duvido que você não conheça ninguém que está precisando ver esse vídeo. Manda para ele, compartilha, fortalece o canal. Ô galera, ajuda, né? Ajuda a gente, né? Umbanda Boa, 4 milhões de visualizações, cidadão. Por isso eu e o Sombra só temos gratidão a todos vocês e estamos esbarrando. No dia que for ao ar já deve ter dado também 40 mil inscritos. Olha galera, o canal só cresce, o trabalho só aumenta e a gente só fica cada vez mais feliz de poder estar aqui com você. Certo, galera? E você sabe o que eu quero? Sabe mesmo? Eu quero que você fique de boa. Peço ao meu pai Oxalá. Pai, derrama a sua bênção sobre a cabeça desse filho que está assistindo esse vídeo e dai a ele a certeza e a garantia de que ele está no caminho certo e de que novos espaços, novos rumos, novos caminhos e novos desafios sempre se colocarão a ele. A ele caberá confiar na espiritualidade, confiar na própria intuição e seguir. Que desenvolva, meu Pai, todos os canais energéticos do corpo físico desse filho e desta filha para que ele possa se integrar com a espiritualidade de forma mais eficiente e mais intensa. Pai, dai a ele paciência, meu Pai. Dai a ele perseverança para que ele alcance o caminho correto, o desenvolvimento perfeito do dom mediúnico, para que ele possa ser um instrumento perfeito, para que a espiritualidade possa se manifestar através dele e levar a assistência, o amor, o consolo espiritual a todos que precisam. Que Oxalá abençoe a todos e até a próxima.